sem demora, você abrisse a palavra de Deus comigo no livro de Jeremias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jeremias, capítulo 29. Eu quero falar um pouquinho sobre sonhos essa noite. Quem tem sonhos? Quem tem planos? São sinônimos, né? Planos, sonhos, projetos. Todos nós só estamos aqui por causa de planos, projetos, sonhos, propósitos. O que nos trouxe nesse lugar são sonhos, sim ou não? Desejos, vontade de crescer, vontade de ser melhor. Só uma razão para estarmos aqui: que Deus aperfeiçoe a obra que Ele começou em nossa vida e possa cumprir todos os sonhos dEle em nossa vida. Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Amém? Até aqui, põe a mão no teu coração. Nós te adoramos, Pai, nós te bendizemos, te glorificamos por poder estar aqui, Pai. Obrigado por ter nos escolhido no meio de muitos, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, pela Tua graça, pela porta da graça que está aberta nesse momento, Pai. Pelo véu que foi rasgado. Nós Te agradecemos por tudo que Tens feito, por tudo que vais fazer. Nós Te agradecemos, ó Pai, pelas Tuas mãos que estão estendidas sobre nós nessa noite. Pai, eu oro, abre os nossos olhos para ver. Abre os nossos ouvidos para ouvir e abre o nosso coração para receber tudo que o Senhor tem preparado essa noite. Deus, aonde estiver uma pessoa com fé, com fundamento e convicção, certeza no seu coração, derrama o milagre essa noite, Pai. Derrama a cura, abre a porta que está fechada. Pai, restaura o coração, edifica o que está caído. Manda a tristeza embora, Pai, em nome de Jesus. Move as águas essa noite, Senhor. Move as águas em nosso meio, em nosso favor. Sopra, Senhor, nesse lugar o Teu Espírito Santo, inundando esse lugar, enchendo a casa e derramando, Senhor, o Teu poder e a Tua autoridade. Que todos os demônios agora retrocedam, fiquem paralisados agora. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. Sejas bem-vindo, Espírito Santo. Fala conosco, fala ao nosso coração. Que a Tua palavra vá, Senhor, e produza o resultado para a qual está sendo mandada. Em nome de Jesus. Amém. Diga amém, querido. Glória a Deus. Pode sentar no teu lugar. Obrigado, queridos. Deus abençoe o seu ministério de louvor. Como eu disse, só estamos aqui porque todos nós temos sonhos, projetos, e eu sei que os sonhos de Deus não vão morrer sobre a sua vida. Eu sei que Deus vai cumprir aquilo que Ele falou, aquilo que Ele disse, porque Ele não é homem, Ele é Deus. Ele não se arrepende daquilo que Ele falou a teu respeito. Quando lemos o texto de Jeremias, vemos a vontade de Deus sobre a nossa vida. E logo o profeta diz como isso vai acontecer, de que maneira isso vai acontecer, como os sonhos de Deus acontecem em nossa vida, como isso acontece em nossa casa. Ele diz: quando você me buscar, você vai me achar. Quando você orar, eu ouvirei. Veja que Deus está colocando através do profeta a receita para aquilo que precisamos. Se você quer viver os sonhos de Deus, busque Ele e você vai achar Ele. A Bíblia está dizendo: você vai me invocar e orar a mim, e eu vou estar atento à tua oração. Então é muito importante que nessa noite você fale a Deus, ore, peça para o Senhor aquilo que há no teu coração.
aquilo que você tem aí dentro do teu coração. Eu sei que no meio de uma crise, no meio de situações que estamos vivendo, nós parece que não temos muita coragem de pedir algo, sim ou não? Sim, porque parece que aquilo que nós vamos pedir não é o tempo no meio de uma crise, no meio de uma pandemia, mas Deus tem poder para fazer, sim ou não? Sim, porque Deus não depende de uma crise, não depende de uma circunstância, o céu está aberto, amém? E eu quero, querido, essa noite falar sobre isso. Eu sei que todos nós temos sonhos, e eu não posso falar de sonhos sem falar de José. Quando falamos de sonho, logo nós vamos lembrar do sonhador José. E todo mundo diz o sonho de José. Mas eu vou dizer mais, eu acho que era o sonho de Deus para José. Porque antes do teu sonho existir, Deus já sonhou para você. Antes do teu sonho chegar no teu coração e você entender, Deus já tinha propósitos na tua vida. Posso ouvir um amém? Deus já tinha planejado isso para você. Deus já tinha desejado isso para você. Deus já tinha escrito isso para você. Então, quem sabe todo mundo diga o sonho de José. Mas eu quero dizer o sonho de Deus para José. O sonho de Deus para você. O sonho de Deus para a tua casa. O sonho de Deus para a tua família. O sonho de Deus para o teu ministério. Para a tua família. Vai acontecer. Deus vai cumprir todos os sonhos na tua família. Eu queria que você abrisse comigo, querido, em Gênesis, capítulo 37. Primeiro livro da Bíblia. E eu quero falar um pouquinho sobre José. Nós conhecemos um pouquinho da história de José, um dos filhos de Jacó. A Bíblia diz que Jacó amava esse filho, que deu uma capa para esse filho. Olhe para mim. Deus é o nosso Pai, sim ou não? E Ele entrega a capa para quem Ele quer. Jacó teria que entregar a capa para Rúben, mas ele entregou para José. O pai sempre vai abençoar quem ele quer e entregar a capa para quem ele quer, porque não depende de posição, depende de coração, depende de intimidade, de busca. Então, querido, busca ao Senhor. Quando nós lemos o capítulo 37, ele começa falando de Jacó e diz assim: e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E essas são as gerações sendo José de 17 anos, apacentava ovelhas. Irmãos, tem algo errado, porque o texto começa, e essas são a geração de Jacó, mas começa contando a história de quem? De José. Veja, o texto está dizendo, e essas são as gerações de Jacó. E tinha José 17 anos e começa a contar quem era José. Por quê? Porque a tua história será contada por muitos. Essa palavra é para você, querido. Deus deixou aqui a história de José para nos ensinar. Aqui começa a história de José, o sonhador, esse jovem de 17 anos, que apacentava ovelhas junto com seus irmãos. A Bíblia diz que ele era preferido do seu pai. No versículo 3 você vai ver, Israel ou Jacó amava mais a José do que todos os outros filhos, porque era o filho da sua velhice, era o filho improvável, era aquilo que ele gerou no impossível, era aquilo que aconteceu quando não poderia acontecer. E você sempre vai valorizar mais quando a coisa acontece dentro do impossível, sim ou não? Você sempre vai dar valor quando as coisas acontecem quando não é para acontecer, ou não poderia acontecer. Você vai valorizar, e a Bíblia diz que Israel amava Jacó, por quê? Porque era o filho da velhice, era o filho que veio na sua velhice para alegrar o seu pai. Mais do que isso, no versículo 6 você vai ver que Jacó tem um sonho, e conta o seu sonho aos seus irmãos, e por isso seus irmãos o odiaram. A Bíblia dá um motivo porque os irmãos o odiavam, porque José tem um sonho, e no sonho seus irmãos estavam nele, e no sonho seus irmãos seriam servos dele, escravos dele. Mais do que isso, ele ia reinar sobre a sua casa, não porque ele era bom,
Não porque ele era melhor, porque Deus tinha um propósito e um plano na vida dele como tem na tua. Porque Deus havia o escolhido para isso, porque Deus havia o separado para isso. Primeira coisa que você tem que entender: os sonhos de Deus para a tua vida vão causar inveja para muitas pessoas. Os sonhos de Deus vão causar inveja até para alguns irmãos. Mas Deus dá a capa para quem Ele quer, abençoa quem Ele quer e derrama a bênção sobre quem Ele quer. A Bíblia diz que os seus irmãos, querido, começam a invejar, por quê? Porque Ele contou aquilo que tinha no seu coração. Contou os sonhos, quem sabe na simplicidade, na humildade, na falta de experiência, porque ele tinha quantos anos? 17 anos, menino. Quando somos meninos, nós saímos contando tudo, sim ou não? Sim, saímos contando tudo que há no nosso coração. Mas muitas vezes não é por maldade, é por achar que as pessoas vão acreditar nos nossos sonhos. É por achar que as pessoas vão crer, vão confiar, vão depositar, vão dar crédito naquilo que nós temos no nosso coração. E enquanto somos novos, nós temos muitos sonhos, sim ou não? Sim, e nós saímos contando. Mas nem todo mundo quer o nosso sucesso, nem todo mundo quer o nosso bem. E a Bíblia diz que os próprios irmãos o invejaram por causa desse sonho. Mas o sonho não era de José, era o sonho de Deus. E se alguém tiver que invejar você, vai ter que falar com Deus e não com você, porque foi Deus que sonhou para você, foi Deus que chamou você, e é Deus que vai te abençoar, é Deus que vai te levantar, é Deus que vai te prosperar, é Deus que vai fazer o sol da justiça resplandecer sobre a tua casa. Se alguém invejar o que estiver acontecendo na tua vida, manda falar com Deus, porque o sonho não é teu, o sonho é de Deus sobre você. A Bíblia diz que os seus irmãos ali agora começam a invejar, porque não entendem o propósito que Deus tinha para José. Deus não chama ninguém sem propósito. Deus não escolhe ninguém sem propósito. Algumas pessoas cheias do Espírito Santo vão entender por que você está fazendo parte dos sonhos de Deus, porque vão ver lá na frente, Deus tinha um propósito na tua vida. Quem sabe hoje você não tem 17 anos, tem 40 e 50, hoje você entende por que você passou tantas coisas, e você não entendeu, mas hoje você percebe que era necessário você passar, para que os sonhos de Deus se cumprissem na tua vida, para que você se tornasse um homem, para que você se tornasse uma mulher de Deus, para que Deus usasse você de uma forma tremenda, e para que o teu testemunho edificasse outras pessoas. Deus não queria punir você, Deus queria glorificar o nome dEle através de você, e você fazia parte desse plano. Mas nós não entendemos por que passamos. E às vezes, Senhor, por que estou passando por isso? É porque você faz parte de um plano que é eterno, não está no tempo, foi feito na eternidade, mas Deus escolheu você, e a quem Ele chamou, Ele não vai abrir mão. Ainda que você ande no vale, Ele vai estar lá com você. Nós precisamos ver que seus irmãos começam a invejar. Então seu pai Jacó manda esse José ir até seus irmãos, levar alimento, e seus irmãos estavam ali no campo e tramam contra ele. A história você já conhece, se não leu na Bíblia, assistiu na televisão, nas histórias do domingo de manhã. Jogam José na cisterna, na cova, e é exatamente isso que as pessoas que não entendem o que Deus quer fazem comigo, com você. Nos trocam por poucas moedas às vezes, porque não entendem quanto nós temos de valor para Deus. A Bíblia diz que os seus irmãos o jogaram naquela cisterna, e por algum tempo ele ficou ali gritando, e quem sabe você está nesse lugar hoje. Mas acredite, Deus vai te tirar daí. Deus vai estender a mão e vai te arrancar desse lugar de escuro, de dor, esse lugar que não era para você estar. Te colocaram aí, uma situação te colocou aí, um problema te colocou aí, mas isso não define quem você é. Não foi Deus que te colocou aí, e se não foi Deus que te colocou, Ele vai te arrancar desse lugar em nome de Jesus. Você vai atravessar esse problema, essa dificuldade, Deus vai estender a mão e vai te tirar desse lugar. Mais do que isso, para esses irmãos, era muito melhor ver José longe do que perto,
Então eles tramam vender José por algumas moedas, porque eles não sabiam o quanto que José valia. Irmãos, nós dissemos sempre assim: o mundo dá muita, sim ou não? Não troque as pessoas por moeda, porque você pode estar colocando uma riqueza fora. Não mande as pessoas embora por moeda, por coisas pequenas, por inveja, porque você pode estar jogando para fora do teu relacionamento uma riqueza e um libertador da tua vida mesmo. Seus irmãos não entendiam isso em José. Venderam seu irmão para o Egito, e José é levado escravo para servir ao Egito. A história, como eu disse, quem sabe você conhece. Eles voltam para seu pai Jacó com uma veste suja de sangue, com a capa, e dizem: um animal atacou a José e sobrou aqui a capa. E seu pai chora amargamente, acreditando que seu filho, o filho da velhice, agora está morto. Imagine a dor de um pai sair todos os irmãos juntos e não voltarem juntos. Imagine a dor de um pai dizer: vai lá, meu filho, levar alimento para os seus irmãos, e se culpar por ele ter ido lá e não ter voltado vivo. Imagine um pai viver uma vida se culpando: por que eu mandei José? Se ele não tivesse ido lá levar, não tinha acontecido isso. Se ele não tivesse ido lá, se eu não tivesse mandado ele, o animal lá, o leão, o urso, não tinha comido ele. Ele estava aqui. Imagine Jacó, querido, entre nessa história, Jacó se culpando pela morte de José, e os seus irmãos olhando a tristeza do pai e calados por causa de inveja, não declararem a verdade, por ciúme, por inveja. A história ela continua. José vai passar muitos anos no Egito, mas Deus tinha plano na vida dele. E Jó 42:2 diz que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrados. Não tem cisterna, não tem cova, não tem inveja. Aquilo que Deus planejou para você vai se cumprir na tua vida. Nenhum plano pode ser frustrado. Jó ele diz: eu bem sei que tudo podes, tudo. Deus, quando ele planeja tudo. Planejou que José passasse pela cova, até isso. Deus não foi pego desapercebido. Deus não foi pego de surpresa. Ai, venderam José, mas eu tinha um plano. Deus sabe de tudo ou não sabe? Sabe. Deus sabe quando estamos no deserto, sim ou não? Sim, o deserto faz parte do treinamento. Deus sabe quando estamos na cova? Sabe, a cova faz parte do treinamento. Deus sabe quando estamos passando luta? Sabe, as lutas fazem parte do treinamento para que o propósito se complete na minha vida e na tua vida. As coisas más também fazem parte. Você vai ver que a segunda coisa que nós aprendemos nessa história de José é que os teus sonhos, os sonhos de Deus para a tua vida, vão fazer com que muitos queiram você longe, porque você perto é um problema. Irmãos, estar perto de alguém que sonha é um problema para quem nunca sonhou nada. Eles se chamam de louco. Ele diz que você não vai conseguir. Quem é sonhador aí, irmão? Quem é sonhador? Levante a mão. Quem sonha assim? Parecem uns sonhos meio assim, improváveis, impossíveis. E quando você conta esses sonhos, as pessoas que ouvem, elas dizem: da onde você tirou isso? Como que isso vai acontecer? Ei, terra, volta, volta. Alguém já fez isso para você? Volta, volta, volta. Vai trabalhar amanhã de manhã, né? Ei, vai trabalhar, continua trabalhando. Os sonhos são os que nos alimentam, querido. Você precisa voltar a sonhar. Nunca é tarde para sonhar. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para fazer planos. Mais do que isso, foi você que deixou de sonhar, porque Deus nunca deixou de sonhar para você. Deus sempre sonhou em te dar uma vida plena, que
você viva feliz, que você seja próspero e que Ele cumpra todos os propósitos na tua vida, como assim será em nome de Jesus. Os irmãos de José queriam ver ele longe, e é muitas vezes isso que as pessoas querem, né? Há sonhos nossos que incomodam os outros, sim ou não? Sim. Para algumas pessoas, seus sonhos valem algumas moedas. Nós vemos José indo para o Egito, ficando lá no Egito, sofrendo como escravos. José é comprado por Potifar, e a Bíblia diz que ali ele é tentado pela mulher de Potifar, mas ele permaneceu firme em obediência, porque ele sabia que ele estava ali porque Deus estava permitindo. Irmãos, é na crise que nós somos provados, é nas dificuldades que nós somos provados, não é quando tudo está bem. A Bíblia diz, querido, que Daniel era muito amado, sim ou não? Foi o anjo que disse: Daniel, homem muito amado e desejado no céu. Pense o céu falar isso de você. Você vai ver que Daniel, querido, estava na Babilônia, e a Bíblia diz que Daniel abria a janela e orava 3 vezes ao dia, sim ou não? Sim. E quando a Bíblia diz que sobre Daniel havia um espírito excelente, era exatamente porque Daniel buscava o Senhor. Todos adoravam um sistema, mas Daniel adorava a Deus no meio da crise. Daniel permanecia firme. E quando houve um decreto do mundo sobre ele, ele disse: eu continuo adorando a Deus. Mas todos têm que adorar a estátua, mas eu só adoro a Deus. Mas você vai para a cova, eu continuo adorando a Deus. Mas você vai morrer, mas eu continuo adorando a Deus. Porque as circunstâncias não definem quem é o meu Deus. Ele é o único Senhor. Eu creio que ainda que eu vá para a cova, Ele vai estar comigo lá. Ainda que eu esteja passando dificuldade, Ele vai estar comigo. Ainda que tenha um governo me oprimindo, Ele vai me livrar. E Daniel permaneceu firme, sim ou não? Sim. A Bíblia diz que José também permaneceu firme, isso custou a prisão. E ele fica na prisão 2 anos, 2 anos e meio. Já pensou você estar preso injustamente? 2 anos ele fica ali, mas confiando em Deus. Levante a mão direita. Eu não sei quanto tempo você está nessa prisão. Eu não sei quanto tempo você está preso nessa situação. Eu quero dizer que se você permanecer fiel, Deus vai te arrancar desse lugar. Deus vai te tirar desse lugar com o braço forte. Deus vai te arrancar desse lugar, porque Ele vai mudar o teu cativeiro. A tua fidelidade na hora da crise, da prisão, vai determinar aonde você vai governar e vai reinar. Receba essa palavra no teu coração. A Bíblia diz que José continua firme ali. Então, o rei tem um sonho e ele é lembrado pelo copeiro Mor lá. Eu conheço alguém que pode interpretar o sonho. Você já percebeu que Deus usou ele exatamente naquilo que ele teve? Por que ele parou lá? Porque ele contou 1? Por que ele saiu de lá? Aquilo que você não quer enfrentar é aquilo que vai te libertar. Aquilo que você não quer lutar, não está disposto a lutar, porque Deus já falou para você. É aí que está a tua libertação. Foi por causa de um sonho que ele foi para a prisão, mas também foi por causa de um sonho que ele saiu de lá e se tornou governador. Você precisa entender isso. Deus tem sonhos para a tua vida. Deus tem sonhos para a tua casa. E você precisa estar disposto a lutar por eles, porque são os teus sonhos que vão libertar você. São os planos de Deus, propósitos de Deus sobre a tua vida que vão te arrancar desse lugar de tristeza, de dor, de lamento, que vai tirar você desse cativeiro, que vai mudar a realidade da sua vida.
Os sonhos de Deus para a sua vida vão se realizar quando você aprender a dar graças a Deus por tudo e honrar o nome do Senhor aonde você estiver. A Bíblia diz que José interpreta o sonho de Faraó, fala dos 7 anos de fartura, dos 7 anos de fome, e diz exatamente tudo que Faraó precisava saber. Mais do que isso, quando Faraó pergunta para ele: você é o tal José que interpreta sonhos? Ele diz: eu não, Deus. Porque ele sabia que a glória não era dele, e ele só podia fazer se Deus estivesse com ele. Irmão, não roube a glória de Deus. A glória pertence a Deus, a honra pertence a Deus. De tudo que se tiver que se gloriar, se glorie no Senhor. Não é isso que diz Jeremias 9:23, se não me falha a memória? Não se glorie sábio na sua sabedoria, nem rico na sua riqueza, mas se tiver que se gloriar, se glorie em saber que eu sou o Senhor. Sou eu que estou te dando, fui eu que te coloquei aí, mas também sou eu que vou te tirar daí com mão forte, e eu vou te colocar sentado naquele trono. José entendia isso, e ele dizia: eu não vou revelar nada, mas eu tenho um Deus que vai fazer isso. Eu tenho um Deus que vai me mostrar todas as coisas. Ele não quis roubar a glória de Deus. Irmãos, eu não posso nada. Irmãos, eu não poderia estar nesse altar, eu não poderia ter uma família. Tudo é graça, misericórdia de Deus. Foi tudo Deus que fez na minha vida. Foi tudo Deus que fez na tua vida, sim ou não? Quando você entende isso, você entrega para Ele a glória, a honra, o louvor e a adoração. Não depende de mim, depende de que Ele me escolheu para que eu vivesse os sonhos dEle e os projetos dEle. Não são os meus sonhos, são os sonhos de Deus se cumprindo em mim. Não são os seus sonhos, queridos, são os sonhos de Deus que estão se cumprindo na tua casa, na tua família, no teu ministério. Enquanto você não entender isso, você vai ficar lutando pelos teus sonhos. Mas Deus sonhou antes que você. Deus sonhou na eternidade, você sonhou no tempo. Deus sonhou, tem propósito para a tua vida. Sonhos de paz para vos dar o fim que esperar. Sonhos de paz, sonhos de paz, sonhos de alegria, sonhos de esperança, vida, saúde, abundância. É isso que Deus tem. Deus sonhou antes que você. Deus sonhou antes de mim. E José entendia isso. Ele não roubou a glória de Deus. Mais do que isso, na prisão ele fica por todo esse tempo. E ele diz: eu não posso, mas Deus pode. José diz: eu não sou, mas Deus que eu sirvo é. O Deus que eu sou fiel, esse sim dará a resposta a você. Ele honrou a Deus. Os sonhos de Deus para a sua vida vão se realizar quando você aprender a dar graças a Deus por tudo e honrar a Deus. Parar de roubar a glória de Deus, entregar a Ele. Obrigado, graças a Deus pelo meu trabalho, graças a Deus pela minha família, graças a Deus por tudo que o Senhor tem me feito, graças a Deus por ter o alimento. Você deu graças a Deus hoje? Pelo seu dia? Aprenda isso, querido. Nós precisamos dar graças a Deus por tudo o que Ele tem feito. Tudo é graça, tudo é amor e misericórdia de Deus sobre nossas vidas. José interpreta os sonhos. Então, para concluir aqui, o que eu quero falar um pouquinho sobre sonhos. Você vai ver que Faraó coloca eles ali como governador do Egito, lembrando você que não existia o cargo de governador no Egito. Não existia governador no Egito até José chegar. Diga: por quê, pastor? Porque Deus vai abrir uma porta para você onde não existe. Só vai abrir quando você chegar lá. É por isso que você tem que continuar caminhando para chegar lá. Essa porta só vai abrir por causa de você. Não existia o cargo de governador no Egito antes de José. E a Bíblia diz que José começa a governar, e você sabe, conhece um pouquinho. Começa a governar e começa a comprar todas as terras, até que falta alimento lá na terra dos seus pais e dos seus irmãos. E quem vem? Os irmãos. Gênesis 42, 6. José
era o governador daquela terra. Ele vendia todo o povo à terra. E os irmãos de José, aqueles que lançaram ele na prisão, aqueles que trocaram ele por moedas, aqueles que não acreditavam nos sonhos de Deus para a vida dele, aqueles que mentiram para o seu pai que ele havia morrido, os irmãos que o invejaram, agora a Bíblia está dizendo que esses irmãos estavam diante dele se inclinando com o rosto em terra. Irmãos, feche seus olhos. Nunca se levante com quem é amigo de Deus. Nunca se levante com quem Deus tem propósito na vida. Nunca se levante com quem Deus escolheu. É muito pesado, mas é uma verdade. Se Deus precisar te colocar na frente dessa pessoa de joelho, Deus vai botar, como colocou os irmãos dele. Deus não colocou os irmãos de José para que José humilhasse, porque José olhou para os irmãos e disse: o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bênção. Mas eu creio que quando José viu aquilo, ele disse: nesse momento o sonho de Deus está se cumprindo. Nesse momento, aquele sonho que eu contei que ninguém acreditou está se cumprindo. Nesse momento, quando seus irmãos se inclinaram, eu creio que José olhou para os irmãos e disse: aquele sonho lá atrás está se cumprindo essa noite. Ei, irmão, feche seus olhos. Eu profetizo sobre você que os sonhos de Deus vão se cumprir. Irmãos, não importa quanto tempo, não importa que você passe na prisão, não importa que te troquem, não importa que te vendam, não importa que te joguem no poço, Deus vai cumprir os propósitos na tua vida. Deus vai cumprir os planos na tua casa. Deus vai cumprir os sonhos na tua vida. Não importa o que você passe, continue sendo fiel a Deus, continue honrando a Deus, continue acreditando, porque o sonho não é teu, o sonho é de Deus. Eu gostaria que você se colocasse de pé, querido, nesse momento. Eu quero aqui dizer para você, eu vim aqui dizer, eu vim falar a ti, melhor falando, eu vim aqui dizer: volte a sonhar. Você precisa voltar a sonhar. Pastor, eu estou desanimado. Sai da cisterna. Pastor, eu estou preso. Logo, logo Deus vai te tirar dessa prisão. Põe a mão no teu coração, querido. Feche seus olhos. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Põe a mão no teu coração, querido. Quem sabe eu esteja falando com alguém que perdeu os sonhos. Os sonhos de Deus precisam da sua vida, fidelidade e espera. Eu comecei lendo aqui: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Você precisa esperar em Deus o tempo certo. Se você suportar a inveja, se você suportar a traição, se você suportar a calúnia, se você suportar o abandono, ei, se você suportar a dor, se você suportar essa prisão, acredite, logo logo você vai estar governando. Todos os problemas estarão debaixo dos teus pés. Não haverá mais problema, porque Deus vai colocar diante dos teus pés os teus inimigos. Ele colocará debaixo dos teus pés essa enfermidade, Ele colocará debaixo dos teus pés esse problema financeiro, Ele colocará debaixo dos teus pés. Continue firme, continue confiando. Eu vim aqui dizer para você: volte a sonhar novamente. Se levante, se levante. Ai, pastor, me abandonaram. Ei, não importa que te abandonaram, me caluniaram. Ei, não importa, me venderam, me trocaram. Ei, eles não sabiam quanto você valia. Eles não sabiam aonde Deus ia te levar. Eles não acreditavam que Deus poderia cumprir na tua vida. Eles olhavam para você e diziam: esse não vai chegar, esse não vai conseguir. Mas os sonhos de Deus estavam sobre você. Os sonhos de Deus estavam sobre a tua casa. Os sonhos de Deus estavam sobre a sua família. Querido, não é tarde para sonhar.